que teve uma época, a minha esposa, eu vi isso uma vez e é muito bom, né? O Espírito Santo fala com a gente através dos nossos pais quando a gente é solteiro e a voz do Espírito Santo se torna a voz da nossa esposa quando a gente é casado, né? A Kezinha, ela sempre traz muita sabedoria, assim, em algumas coisas que ela me fala. E eu lembro que teve uma época que ela falou, amor, eu acho que você precisa ministrar com um pouco mais de compaixão por quem está perdendo tudo nesse ano. Porque você é tão bem resolvido em relação às lutas que você está sempre falando sobre esperança e encorajamento, mas tem gente sentindo dor. Exato. E aí eu lembro que aquilo ali me causou assim, reflexão, porque de verdade eu acredito que... Mas isso é algo pessoal, tá? Não quero fazer disso uma doutrina. Eu acredito que a gente precisa continuar caminhando. Se a gente está machucado, caminha machucado. Se você não consegue caminhar, se rasteja. Se você não consegue rastejar, pede ajuda, mas não para. Essa é a minha filosofia de vida. Então, quando eu estava internado, eu fiquei 35 dias no CTI. Cara, eu escrevi um livro e eu reorganizei um outro livro no hospital. Eu fiz do banheiro do meu leito um home office. Eu não tomava o calmante da madrugada para poder entrar em contato com o designer que morava na Califórnia. A gente falava via WhatsApp. Então, assim, para mim, esses períodos de deserto não são lugares de entretenimento, são lugares de aprendizado. Se Deus permitiu você entrar num deserto, Ele quer te ensinar algo lá. Não é para você se entreter. Eu lembro que quando eu saí do CTI e me levaram para o quarto, tinha uma TV lá. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, tem ar-condicionado, tem uma televisão, tem internet, eu vou esperar o tempo passar. E aí Deus falou claramente comigo, eu não permiti você chegar aqui para você se entreter. Uau. Aprenda. Tem muita sensibilidade disponível quando a gente perde alguma coisa, tem muita vulnerabilidade, cara. É diferente, seu coração está completamente aberto. E aí eu lembro que eu assisti 1 ou 2 filmes só. Eu assisti um do Will Smith, que até falo dele no livro, acho que é Beleza Oculta. Que Beleza Oculta. Explodiu a minha mente, ele falando, tem 2 coisas que conectam a humanidade, o amor, o tempo e a... Não, tem 2 coisas que conectam a humanidade. Eu acho que isso mesmo, o amor, o tempo e a morte. E eu dei um pause, eu falei, cara, que loucura. Todo mundo tem anseio por ser amado, todo mundo tem preocupação em saber usar o tempo e todo mundo tem medo da morte, ele falou. E aí Deus falou comigo, abrindo parênteses aqui, que a gente vai costurando tudo, mas no final faz sentido. E aí Deus falou comigo, filho, essas 3 coisas são realidades agora, mas não eram no jardim. No jardim, o amor era a única realidade que estava disponível para o homem. O tempo não existia, porque eu fiz vocês infinitos como eu sou, e a morte também não tocava vocês, porque ela não fazia parte da história. Então, quando o pecado entra na humanidade, o tempo e a morte começam a ser vilões agora. E aí a gente está ausente do amor e com medo do tempo e da morte. E aí eu falo sobre isso. Tem um dos capítulos do livro que fala sobre amor, tempo e morte. Na cruz, Jesus fez exatamente isso. Olha que louco. O amor em forma de homem se entregou e a partir daquele momento a morte não é mais o final da nossa história e o tempo não limita mais a gente. Eu lembro que quando eu assisti esse filme eu parei, aquilo explodiu a minha mente, eu falei, cara, é bíblico o que esse cara está falando, talvez ele nem tenha noção disso. E eu comecei a escrever um dos capítulos. Então tem até uma foto, a galera que está me ouvindo, se você quiser voltar 3 anos e meio atrás no meu feed, e é legal a gente fazer isso também. Porque às vezes a gente vê aí vê lá, quem vai entrar agora vai ver, o cara tá com 1 milhão de seguidores. Volta lá, quando tinha, sei lá, 40 mil seguidores, eu tava com um catéter na minha jugular falando sobre esperança. Se você for olhar na foto, na parede tem um monte de papel colado com um monte de projetos. Eu nunca sonhei tanto quanto naquele tempo. Eu fiz daquele lugar, ao invés de ser o meu cativeiro, eu fiz ali o meu prayer room. Eu falei, isso aqui vai ser o meu lugar de sonhar. Então ali eu sonhei com coisas que eu vivi. Dali eu fui convidado para uma igreja. Meses depois eu vim para cá. Viajei pela Califórnia, fui para Redding, na Bethel, conheci... Que demais. Tive algumas experiências absurdas. Dali veio o projeto do livro, dali veio uma série de sonhos, inclusive parte do que a gente está vivendo hoje. Então, qual que é o lance? Voltando ao que a gente estava falando. O período do hospital, para mim, foi uma escola. Foi a escola da fé. Foi maravilhoso. Mas tem muita gente que espera do evangelho uma anestesia. Evangelho não é anestesia, evangelho é transformação. O evangelho não é para fazer doer menos, o evangelho é para que você consiga ser curado a ponto de não doer mais. Então tem gente que está buscando no evangelho, eu só quero que doa menos, eu só quero que me incomode menos. Não tem a ver com diminuir a tua escala de incômodo, tem a ver com não fazer mais sentido o teu incômodo. Então dentro disso, vamos lá, eu sou um pouco kamikaze com esse lance. Dentro disso, quando a Kezinha falou sobre ter compaixão,
eu comecei a avaliar, falei, cara, faz sentido, porque tem muita gente que está perdendo seus entes queridos. Mas, por outro lado, eu acho que a maior compaixão que eu poderia ter é continuar pregando e a gente não parar, por mais que, independente do que tivesse acontecendo ao nosso redor, a gente continuar. Porque eu acho que é para isso que a gente foi chamado. Você vê Estevão, por exemplo. Estevão, o primeiro mártir da fé, está sendo apedrejado, ele fala, Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. E brilhava a face dele, a glória de Deus envolveu ele. Você vê o próprio Jesus, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles estão ali tão focados com o que está acontecendo que a compaixão pelo que estava acontecendo com os outros não anulou deles a urgência pela missão. Então, vou fechar esse parênteses. Vamos lá. Até que teve um dia que aconteceu comigo. Há 3, 4 semanas atrás, meu pai foi internado, 70% do pulmão dele comprometido. Meu pai faz parte do grupo de risco. E aí eu estava no sábado, preparando a mensagem para pregar no domingo e correndo atrás de respirador e correndo atrás de leito. E eu vivi isso na pele. Meu pai é um milagre. A gente estava orando como igreja por ele, por mais 2 pessoas, as outras 2 não resistiram. Meu pai, de fato, foi um milagre de Deus. Uau, glória a Deus. Mas aí qual que é o ponto? Meu coração estava quebrado, mas eu não deixei de pregar. Eu preguei no domingo, quinta-feira eu estava em frangalhos aqui pregando, terça-feira eu estava aqui com meu coração destruído pregando. Então qual que é a palavra que eu tenho para você? O teu momento atual não define o quanto Deus te ama e aquilo que Ele quer fazer com você e a partir de você. Então, por mais que você possa ter tido perdas nesse ano, isso não muda o quanto Deus te ama e sonha com você. O problema é o seguinte, Jé, às vezes a gente olha para o que a gente está passando e a gente quer definir o caráter de Deus de acordo com a nossa experiência atual. Então eu estou vivendo a minha melhor fase, Deus é bom. Você está aí, ó, cara, olha o que Deus fez, olha a estrutura que Ele me deu, olha quantas pessoas em torno desse projeto, olha como que Deus está me permitindo sonhar, uau! O que não dá para acontecer é no dia mal a gente achar que foi abandonado por Deus. Porque no nosso termômetro, a gente acha que Deus é bom quando tudo vai bem e às vezes a gente acha que Deus é mal quando tudo vai mal. O caráter de Deus não muda de acordo com as circunstâncias que eu vivo. Ele continua sendo bom. Bondade e misericórdia é o que nos acompanham todos os dias. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, o que eu quero te encorajar, você que tem enfrentado talvez um momento difícil durante essa pandemia, é que você entenda que esse momento não define toda a tua história. Tudo isso vai passar. Vai passar. Acredita em mim, vai passar. Eu vi com 15 anos de idade os agiotas tirando tudo da minha casa. Meus pais quebrados, meu pai num quarto barbudo sem querer ver a luz do sol. Isso vai passar. Eu vi a Kezinha com problemas durante a gestação da Cecília, enfrentando bipolaridade gestacional, tomando remédio controlado, a gente indo em psiquiatras. E isso vai passar. Eu estou falando porque há 4 anos atrás eu estava no leito de hospital gerando esse livro, e, cara, no momento mais crítico da minha história. Eu vim aqui para te falar que isso vai passar. Há menos de um mês atrás, meu pai estava lutando para sobreviver. Daqui a 15 dias ele está chegando aqui para conhecer o netinho dele. Isso vai passar. Então, o que a gente precisa entender é: a minha crise atual não define aquilo que Deus desenhou para mim. Existe algo de Deus além da tempestade. A Bíblia diz: o seu choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. O problema é que a gente às vezes para alguns passos antes do nosso próximo romper. Tem gente que está ouvindo, você pode estar pensando até em desistir, talvez abrir mão da tua fé, do teu chamado, da tua família. Cara, continua. Você pode estar a alguns passos do maior romper da tua história. Então, 2020 e 2021, eu acho que a palavra de ordem é essa: a gente não pode parar. Deus falou para parar? Não, então não para. Ele sabe o que está fazendo. É Ele quem tem a última palavra.